Boa noite. Apenas para saber se estamos sendo ouvidos adequadamente. Informamos que temos um chat ao vivo. Algumas perguntas poderão ser feitas, mas mantendo o rigor do horário de 1h30. Falta apenas 2 minutos pelo horário que a espiritualidade pediu para que fizéssemos os trabalhos. E pela primeira vez o Paulo de Tarso está fazendo uma transmissão ao vivo por um canal, em que, de uma certa forma, é de uma grande responsabilidade. Nós faremos alguns comentários esse de orações que foram trazidas pela espiritualidade através do nosso irmão Emmanuel. E como no Paulo de Tarso, eu nunca fui uma pessoa de ficar tão séria, mas é a primeira transmissão ao vivo e eu quero que ela saia exatamente na especificação que a espiritualidade exigiu. Então, a partir de agora, faremos a nossa prece de abertura. E não vos conformeis com este mundo, mas conformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a mensagem do nosso irmão, mentor da nossa casa, Paulo de Tarso, na sua página aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Todos nós sabemos que o nosso planeta enfrenta diversas conturbações e não é de se esperar que o momento seja tão sério e tão grave que todos nós não venhamos a nos unificar através do pensamento, da boa vontade, da paciência e da resistência. Essa é a mensagem que hoje nós vamos conversar. Resistência espiritual. Era perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e outros presos os escutavam. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 25. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão. Quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoite, começavam a orar, entoando hinos de confiança. O mundo atual, na esteira das transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Conhecimentos generosos permanecem eclipsados, noções de justiça e direitos, programas de paz. E tratados de assistência mútua são relegados a piano de esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem nos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização e tentam dominar as criaturas empregando o terror, a perseguição, a violência. Quantos jovens nos cárceres das ilusões da amargura, do remorso e do crime? Através de caminhos desolados ao longo do campo que as bombas devastaram dentro da sombra fria, há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições, calúnias e quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora do sofrimento.
Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas, e não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram no santuário do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta tempestades, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo. Outro dia glorioso está a nascer. Em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. Sabemos que muitos dos nossos companheiros, no afã de trazerem, acabam por, de uma certa maneira, gerar um processo da dúvida, do temor, do pânico, que é tudo que nós não precisamos nesse momento. A espiritualidade nos informa que a paz verdadeira está dentro dos lares e esses lares têm que ser estendidos através da humanidade. Não basta que nós só pensemos nos nossos, é necessário que pensemos no coletivo. Daí a calamidade ter aflorado mundos afora. Países sofrem suas perdas, pessoas queridas saem dos seus alentos para confortar outros irmãos e também em desalento. É necessário que as nossas orações se façam cada vez mais presentes. É necessário que nós, discípulos da fé, não percamos a esperança, que disseminemos em cada momento que Deus está conosco sempre. Paulo de Tarso, sempre, mesmo nos momentos mais difíceis da sua jornada espiritual, jamais afastou-se da esperança em Cristo, por mais dolorosa que fosse a sua trajetória espiritual. E não podemos deixar que essas situações que hoje vivemos, inclusive se nós tivermos essa noção, vamos verificar que o Mestre, na sua bondade, nos traz a palavra através dos meios e veículos de comunicação. Há um tempo atrás, não seria possível tais informações, tais preleções, as casas e os templos ficariam vazios sem os seus fiéis em função de uma calamidade que assola a humanidade. Mais uma vez, Deus, na sua infinita sabedoria, coloca todos os irmãos para testemunhar as evoluções da mídia, de todos os meios de comunicação ao nosso alcance. Os mundos são cortados através da comunicação via internet e nós sabemos em tempo real as situações exatas que cada povo passa em cada momento de dor e angústia. Infelizmente, a nossa casa está fechada publicamente, fisicamente, mas espiritualmente estamos abertos. Procuraremos, durante todo esse processo em que estivermos que ficar em nossos lares, tentando passar as informações, e as palestras deverão ser realizadas não só por expositores dessa maneira, como também por nós, que vamos procurar estar perto de todos vocês o tempo inteiro. Estamos presentes, estamos firmes na fé. Por isso eu peço a cada um da casa de Paulo de Tarso, que nesse momento onde todos nós nos reunimos para ouvirmos o vídeo, a palestra, as preleções, que coloquemos uma água a ser fluidificada, para que nós possamos, através da fé e da unificação dos pensamentos, chegarmos às famílias que estão passando por momentos dolorosos. Eu só tenho que agradecer a Deus e à espiritualidade por me permitir essa situação tão maravilhosa de poder estar, apesar de distante fisicamente, perto de cada coração. E nós vamos conversar aqui
antes de fazermos a fluidificação das águas, para que todos nós possamos entender o quanto isso é importante. Nós sabemos que está acontecendo diversos isolamentos e muitos me perguntaram, mas Márcia, nós vamos ter que fechar a casa, nós vamos ter que deixar de irmos à casa espírita. É necessário que o contato individual seja mantido preservado, porque assim como nós temos problemas ou não temos problemas de saúde, outros irmãos podem trazer essa problemática e, de uma certa maneira, passar e contaminar outros companheiros. Não é essa a nossa intenção. Graças a Deus, estamos com saúde, eu e os meus, mas eu oro por todos aqueles que não têm essa oportunidade. Oro por todos os enfermos, por todas aquelas pessoas que desistiram da fé, que acham que não vão ser socorridas. Graças a Deus ainda, esse vírus foi só, nessa hora, um alerta à humanidade. Assim como todos os processos que assolam a humanidade têm, por uma simples função, alertar através da fraternidade que todos nós, independente de cor, raça ou credo, devemos nos unificar para preservar o bem, a saúde, a ordem e a organização. Agradeço a todos que prestam essa grande homenagem à espiritualidade, no reconforto às famílias. Peço que cada um de nós passe para os companheiros que em breve o Cristo de Deus está sempre conosco, que em breve todas essas situações serão acalentadas, assim como todas as outras que já passaram. Mas há um momento em que nós precisamos orar, é um momento em que nós precisamos estar juntos pelos pensamentos. Não nos deixarmos contaminar pela discriminação ou não nos deixarmos contaminar pelas situações das trevas, porque o Cristo nos propagou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o cristão verdadeiro é aquele que não duvida da sua presença, em que pese os males que assolam a humanidade. Nós vamos ler mais uma passagem que fala assim: expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência, todavia devemos aprendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos cientes da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta, o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos, o nosso respeito é imperioso renovar-nos. Em espírito, largando a hora do conformismo que nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito, em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo. Diligenciemos burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma. Por muito brilharemos por fora no jogo das ocorrências temporárias da instância física. Nada entenderemos da luz de Deus que não
nos sustenta a vida, que nos sustenta a vida sem a luz em nós. Nós temos que entender que o Cristo está conosco em todos os momentos da nossa vida e que todas as calamidades que acontecem têm a supervisão divina. Por alguns momentos, quando a mídia começa a propagar essas situações todas, nós verificamos que achamos que estamos perdidos. Os meios de comunicação, no alento de tentar trazer a informação, acaba trazendo para todos nós pânico. E as pessoas se esquecem uma das outras e vão aos supermercados, compram além do necessário, esquecendo que a fraternidade, nesse momento, deve ser preservada. Não adianta ficarmos isolados, né, com os nossos tão somente egoisticamente, fazendo com que as coisas não cheguem a outros. Então, temos que ter consciência. E sabemos o quanto isso é importante. Agradecemos a oportunidade dos médicos espirituais que trabalham com essa casa. Agradecemos igualmente os médicos físicos que estão conosco também nessa trajetória, pelos alertas que recebemos durante todo esse processo. E vamos pedir a Deus que possamos estar juntos muitas vezes mais, sem que essas calamidades se façam presentes. Em breve, logo, logo, sairemos desse processo de isolamento e nós teremos muitas experiências a passar um para os outros. Agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos vivos juntos dos nossos, mas não esqueçamos um só momento que em qualquer parte do mundo pessoas choram a perda de seus entes queridos. Sejamos fraternos, solidários, mas responsáveis. Não é hora de aglomeração, não é hora de fazermos coisas que pensemos só em nós, esquecendo dos outros. A saúde de todos é a saúde de Deus. Vamos fazer agora uma oração para fluirmos as águas que trouxemos a bem da falange de Paulo de Tarso, para que a nossa mensagem da noite seja uma mensagem que venha trazer para todos nós a alegria, a pacificação, a esperança de dias melhores, e que em breve todos nós, como veículos e meios de Deus, possamos passar não só para os nossos familiares que escutam nesse momento, mas para outras pessoas que perderam a esperança de serem atendidos na fé. Somos tarefeiros de Paulo, somos irmãos em Cristo. Não é hora de fazermos nenhuma discriminação com relação a religiões, a processos e situações de egoísmo que nós já deveríamos ter ultrapassado. Obrigado pela paciência. Vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Pai maior que nos abençoe, para que as águas possam ser fluidificadas. Pai de bondade, de justiça e de sabedoria, nesse momento, Senhor, derramai nessas águas, em todos os lares, em todos os lugares, a bênção da paz, da consolação, da saúde física, da saúde espiritual. Renova, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, abre os nossos caminhos. Ilumina, Senhor Jesus, aqueles que esqueceram de Ti. Guarda no nosso coração a certeza de dias melhores. Unificai-nos pela presença de Deus nos corações. Acalentai-nos os irmãos enfermos do corpo e da alma. Que a saúde do corpo reflita a saúde espiritual. Que não esqueçamos jamais, Senhor, que a Tua paz se faz uma constante nos nossos corações. Obrigado a Deus por tudo. Que Jesus abençoe os companheiros aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que o plano espiritual receba nos nossos irmãos de outros hemisférios em seus braços divinos. E que possamos utilizar essas situações tristes
como exemplificação que a fraternidade deve imperar, que devemos mais dar valor àqueles irmãos que estão ao nosso lado do que ao valor amoedado do mundo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Que Jesus esteja em cada lar, em cada hospital. E que em breve, Senhor, possamos estar juntos mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Sabemos que o momento agora não é mais de perguntas. Obrigado por vocês estarem pacientemente me ouvindo nesse momento. Outras vezes falaremos sobre outros temas e aí sim abriremos para conversar e discutir e vocês fazerem pergunta como sempre fazem. Um beijo para vocês. Até mais.